O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. A Câmara Municipal de Nova Lima realiza hoje a audiência pública sobre a reforma administrativa municipal prevista nos substitutivos dos projetos de lei 1735 de 2018, 1737 de 2018 e 1738 de 2018 para o funcionalismo público no município de Nova Lima. Convidamos para compor a mesa de honra. Convidamos o vereador Álvaro de Azevedo para, neste ato, presidir os trabalhos desta sessão. Convidamos o vereador Flávio de Almeida para ser o secretário da sessão. Convidamos o vereador da Câmara Municipal de Nova Lima, senhor Silvânio Aguiar Silva. E convidamos também o vereador da Câmara Municipal de Nova Lima, o senhor Tiago Tito. E convidamos a presidente do Sindicato dos Servidores, a senhora Érica Fernanda de Souza. Convidamos a todos para, de pé, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Registramos e agradecemos a presença do ex-juiz, Dr. Juarez Moraes de Azevedo. Passamos a palavra para o presidente dos trabalhos da noite, o vereador Álvaro Azevedo. Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus e em nome do povo novalimense, declaro aberta a audiência pública sobre a reforma administrativa municipal prevista nos substitutivos dos projetos de lei número 1735, 1737 e 1738, ambos /2018, aliás, todos /2018, para o funcionalismo público do município de Nova Lima. Para a gente dar início aqui à nossa audiência pública, eu solicito a cooperação e auxílio do vereador Flávio. Ele vai nos auxiliar aqui secretariando essa sessão. Ele vai ler aqui algumas regras sobre o funcionamento da audiência e, a partir de então, a gente dá início aos nossos trabalhos. Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir ao presidente para mim quebrar o protocolo, se o senhor assim me permite. Eu sempre gosto de quebrar o protocolo. Eu vou convidar o doutor Juarez, como eu sempre fiz em todas as sessões que eu presidi nessa casa. Senhor, por gentileza. Por favor. Bom, presidente, primeiro é uma honra estar aqui com o senhor nessa mesa.
Está com o vereador Silvânio, com o vereador Tiago Tito. Tiago é aquele cara que não paga o almoço, mas a gente considera como gente boa. Mas come. Bom, participação na audiência pública obedecerá às seguintes regras. A entrega da inscrição do participante para a apresentação de sugestões será admitida até às 18h55 do dia 13 de dezembro de 2018, no local da realização da audiência pública, Câmara Municipal de Nova Lima. Segundo, para o bom andamento dos trabalhos, fica vetado o uso de instrumentos acústicos ou de quaisquer meios que conturbem a discussão. A apresentação de sugestões dar-se-á por ordem de inscrição. 4. Cada pessoa inscrita terá o direito a uma única manifestação para apresentação de sugestões ou comentários, que deverá ser realizado em até 5 minutos, na forma do disposto no item 3. 5. Os interessados deverão apresentar, junto à inscrição, os memoriais da matéria a ser explanada, contendo em destaque o assunto, relatório e conclusão final para acompanhamento do vereador Álvaro Azevedo, autor do requerimento para realização da audiência pública e dos demais integrantes da mesa. A apresentação deverá ater-se exclusivamente à leitura dos memoriais, não sendo permitida alteração após a inscrição. 6. Esgotados os comentários a respeito da sugestão, passa-se-á aos demais inscritos sucessivamente. 7. Poderá ocorrer a apresentação de sugestões por pessoa diversa da escrita antecipadamente, mediante procuração, com o devido reconhecimento de firma em cartório. 8. Após a apresentação de todos os inscritos, os trabalhos serão encerrados com a comunicação da data de divulgação das sugestões recebida pelo vereador Álvaro Azevedo, autor do requerimento. 9. No dia da realização da audiência pública, o horário de encerramento não ultrapassará 4 horas do horário marcado de seu início. 10. Casos omissos serão resolvidos pelo vereador Álvaro Azevedo, presidente da mesa. Pedimos aos interessados da plateia em fazer perguntas ou sugestões que retire na recepção o formulário e façam a sua inscrição para a segunda parte da audiência pública. Pessoal, só para deixar claro, todo mundo que quiser se manifestar, fazer algum tipo de pergunta ou alguma colocação, tem que se inscrever ali previamente na recepção. Eu já recebi aqui umas inscrições. Todos os interessados já se inscreveram? Tá? Só para a gente seguir o rito aqui certinho. Ouviremos a senhora Érica Fernanda de Souza, presidente do Sindicato dos Servidores de Nova Lima. Senhor presidente Álvaro, que preside os trabalhos e autor desse requerimento, primeiro gostaria de parabenizar a iniciativa, cumprimentar todos os vereadores presentes, Flávio, Silvânio e o Tiago Tito, demais autoridades, servidoras e servidores municipais, boa noite. Pela segunda vez, o Sindicerp é chamado a participar de uma audiência pública, a primeira em junho de 2017, para tratar da tramitação nesta Casa Legislativa de projeto de lei de autoria do Executivo. Peço licença para fazer uma importante correção. Não se trata de segunda parte da reforma administrativa. Não se trata de reforma nenhuma. Creio que uma interpretação errônea ou a falta de compreensão da terminologia tenha nos induzido ao erro, estimado vereador Álvaro. Não houve uma primeira etapa de reforma administrativa. Por lógico, não há aqui, nessa audiência, debate sobre a segunda etapa. Justifico, não houve reforma. Indago aos senhores, quantos cargos comissionados foram extintos no governo do atual prefeito? Quantas secretarias municipais foram extintas? Quantas funções comissionadas ou gratificadas foram extintas? Houve redução no salário dos secretários? Houve redução no vencimento do prefeito e do vice-prefeito? Ainda que de modo simbólico, ainda que a título de exemplo? A resposta é óbvia, não houve. Na contramão do resto do país, Nova Lima faz uma pseudo-reforma,
somente cortando direitos adquiridos pelos servidores efetivos. Sim, senhoras e senhores. Enquanto qualquer gestor, seja o mais experiente ou novatos na política, iniciaria uma reforma administrativa cortando gastos supérfluos, enxugando a máquina, explico, cortando cargos comissionados ou, como sabemos, os apadrinhados. Aqui em Nova Lima, o Executivo preferiu zombar da cara do servidor e empurrar a famigerada Lei 2590, que, sob o pretexto de mudar o regime jurídico de seletista para estatutário, acabou de suprimir conquista dos servidores, conquista de uma década de luta do sindicato. Relembramos para não esquecer, daqueles que foram aliados do prefeito e contra os servidores, jamais esqueçam o nome do partido e a cara de cada um deles, pois eles vão bater nas suas portas dentro em breve. Nessa hora, senhores servidores e familiares, saibamos dar o troco. Aumento de jornada, fim de progressão de 10%, fim do anuênio, do apostilamento, da cesta básica, corte do ticket, redução de gratificações, paga a servidores de carreira, dentre tantas que poderiam citar. Nós não esqueceremos. Feitas essas considerações necessárias, frisamos, passemos a análise do projeto sobre o debate nessa audiência. O Sindicerp debruçou com especial cuidado sobre os projetos e tudo o que dissemos sobre a Lei 2590 se aplica às matérias que agora discutiremos. Recordo a uma expressão utilizada pelos profissionais do direito, a doutrina dos frutos da árvore envenenada. Sendo projetos que alterem ou complementem uma lei, desde sua origem contaminada por vícios, abusos e desrespeito, não poderia ser diferente com os projetos sobre discussão nessa audiência, que derivam da famigerada reforma, que nada reforma. Também padece das mesmas falhas, entretanto, atinge o objetivo oculto do governo, qual seja, prejudicar os servidores municipais de Nova Lima e favorecer os apadrinhados políticos. Essa é a grande verdade. Todos aqui sabem disso. No projeto 1735, também no projeto 1737 e 1738, a título de exemplo, podemos destacar que, apesar da mensagem, o texto contraria normas constitucionais. Mais uma vez, a valorização do servidor concursado de carreira é colocada sob segundo ou terceiro plano. Devemos relembrar que, além dos critérios impessoais de meritocracia, para ser admitido no serviço público, os servidores efetivos contam com o conhecimento das rotinas peculiares e histórico da instituição devido ao seu trabalho de caráter permanente no órgão. No entanto, em ambos os projetos, embora com palavras bonitas na mensagem de envio, na leitura atenta dos artigos, muitos de uma redação agressiva, insidiosa, temerária, para a garantia de nossos direitos, observamos que os servidores efetivos são preteridos. Não vislumbramos qualquer menção à garantia de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos. Eu vou repetir. Não vislumbramos qualquer menção à garantia de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos. Diga de passagem, há 4 anos sem qualquer reajuste. Também destacamos a injustificado limite mínimo de 70% de aproveitamento na avaliação para fim de progressão na carreira. Observemos que a tabela, a que indicaria quais são os níveis de evolução a que o servidor poderia progredir, também não foi sequer mencionada nas PLs. Curiosamente, apenas para nossa melhor reflexão, o município de Belo Horizonte garante para os servidores a progressão por merecimento concedida a cada 3 anos de serviço, com percentual de 10% de aumento, incorporável ao vencimento. Vejam a Lei 8690/03. Em Nova Lima, a referida progressão foi reduzida de 10 para 5, com uma série de exigências. Pior, a serem apuradas por uma comissão formada por pessoas indicadas pelo prefeito. Dá para confiar? O servidor terá ampla defesa? Completando os destaques, senhor presidente, na contramão, acho que já disse isso, né? Mas, sigamos, na contramão do mundo, a Prefeitura de Nova Lima, numa demonstração de desrespeito,
de desprezo, engodo e má-fé, dispõe na PL 1735 e 1737 que servidores que tiverem cumprimento de mandato classista, ou seja, dirigentes do Sindicerp, não fará jus à progressão. Explica aos senhores, quem for dirigente do sindicato não terá direito à progressão por tempo na carreira. Fica a dúvida, os servidores liberados para a Associação dos Servidores e os servidores cedidos para o Fórum e Juizado Especial, Delegacia e cedido para os outros órgãos. Como resta patente, é uma perseguição nítida ao Sindicerp. Na contramão do mundo, o município de Nova Lima atenta contra as garantias constitucionais do dirigente sindical. Vemos nítido na tentativa de enfraquecer o movimento sindical, quase que criminalizado a atividade e o exercício do mandato classista. Ora, quem vai querer ser diretor do sindicato e perder seus direitos de servidor? Nem a Lei Orgânica de Nova Lima, nem a Constituição do Estado de Minas Gerais dão guarida a tamanha infâmia, a tamanha ousadia, a velado abuso de autoritarismo tão próximo de nós nos dias atuais. E aí? A Câmara Municipal vai fazer o quê? Essa casa está e foi concebida no Estado democrático de direito, com o fim de representar o povo, fiscalizar o executivo, ser uma casa de leis. Os vereadores estão de pé ante ao chefe do executivo, jamais de joelhos. A Câmara não pode ser uma mera repartição, uma extensão da prefeitura, um cartório onde se carimba tudo que o chefe do executivo mandar. Altivez, grandeza, é o que esperamos de vossas excelências. Corrigir o que se fizer necessário, melhorar o que for possível. Não apenas chancelar sem ler tudo o que o seu mestre mandar. Autonomia e independência entre os poderes, recordo, vossas excelências, desse importante princípio democrático. Avancemos. Não seria nada oneroso se o executivo, numa demonstração de respeito e diálogo, relevando o propósito de valorização do servidor, fizesse garantir na lei a comissão de sindicância e processo disciplinar formada integralmente por servidores efetivos, ao invés de apadrinhados? Como garantir independência e imparcialidade de pessoas que são da confiança do chefe? Seriam eles capazes de julgar, colher provas, instruir um processo disciplinar sem interesse? Não poderia o sindicato também integrar tais comissões, garantindo assim que o servidor não será lesado, humilhado, perseguido, caçado e punido, sem que lhe seja garantido verdadeiro e amplo direito de defesa? Deixo aos senhores essa indicação propositiva. Podemos melhorar, sim, e muitos projetos que estão sob análise da Casa. 543 cargos comissionados. Há um ano, o mesmo chefe do Executivo, em entrevistas, materiais, publicitárias, imensa campanha visando convencer a população da situação financeira do município, fez propalar informações de que estávamos em crise. Hoje a situação mudou? Temos uma prefeitura que passou por uma operação miraculosa? Estamos tão bem financeiramente que podemos nos dar ao luxo de criar cargos, 543 cargos comissionados? Precisamos disso tudo? De uma leitura atenta do referido projeto 1737, observamos que foi dito estar se atentado a TAC, termo de ajustamento de conduta, firmado com o Ministério Público Estadual. Pergunto aos senhores, alguém viu esse TAC? Foi averiguado, no mínimo, se o disposto no projeto é de fato o que se objetivava, considerando que uma decisão judicial julgou inconstitucional uma mesmo diploma que disciplinava situações de tais cargos comissionados? Ouviu-se o Ministério Público? Sem demais delongas, concluímos que existe uma lacuna a ser preenchida no sentido de entender melhor por que a máquina não está funcionando inteiramente em conformidade aos princípios que regem a administração pública. Não resta dúvida que as formas encontradas para burlar o sistema por parte do Executivo visam, se não, satisfazer o interesse próprio, em detrimento ao interesse público, acarretando, consequentemente, um estrago imensurável. Eu agradeço a vocês a oportunidade. Boa noite. Pessoal, estava previsto aqui no nosso cerimonial, no nosso roteiro, a fala da Prefeitura.
e, infelizmente, todos aqui são testemunhas, a Prefeitura não se fez presente. O governo não se fez presente, a Prefeitura está aí representada por vocês. E o prefeito, infelizmente, é mentiroso, porque recentemente esteve aqui na Câmara Municipal, numa sessão plenária, numa sessão ordinária, e quando, por mim questionado se viria, se mandaria alguém representando o governo, ele afirmou que encaminharia para cá o secretário de administração e a empresa que ganhou um belo dinheiro para fazer esse estudo, esse levantamento que findou nesses malditos projetos de lei. Então, prefeito, o senhor desonra a cadeira que o senhor ocupa quando mente em público, quando afirma aqui em plenário, em público, para os 10 vereadores, que estaria completamente à disposição dessa casa, que abriria o diálogo com o servidor, mente mais uma vez, já é a segunda vez que o prefeito mente, não só para os vereadores, mas para a população e principalmente para os servidores públicos. Tenha um pouquinho de dignidade e respeito com os servidores, prefeito. Tenha um pouquinho de respeito com a população dessa cidade. Os servidores estão aqui e vão continuar. Nós, vereadores, o senhor, vamos sair daqui. Pelo menos pelos 4 anos que a gente ocupa essas funções, a gente tem que ter respeito com quem nos colocou aqui. E o senhor faz exatamente o oposto do que respeitar a população. É uma pena. Nós vamos agora abrir a palavra para os inscritos. E aí eu solicito a alguém aí, por gentileza, que conte o tempo. Como todos sabem, pelo edital, cada um tem 5 minutos para usar da palavra. E, já que são poucas as perguntas, vamos dar 1 minuto de tolerância, se ninguém todo mundo estiver de acordo, mais 1 minuto de tolerância. Então, eu passo a palavra para Walter Nunes Braz Júnior. Pode falar dali ou de onde? Pode utilizar esse primeiro microfone aí, por gentileza. Ajuda aí, Cláudia, por gentileza. Boa noite. Seguinte, eu gostaria de fazer uma proposta, assim, não sei se caberia assim, uma proposta assim, no projeto de lei de incluir na avaliação do estágio probatório uma avaliação pelo público, dos funcionários que atendem ao público. Assim, vocês vão ver lá no projeto de lei no 1735 que a proposta é passar a avaliação do estágio probatório de semestral para anual, mas, assim, uma proposta que até eu já fiz, até no Café Expresso com o prefeito, de, assim, em vez de deixar a avaliação só com a chefia, fazer assim, uma combinação da avaliação pela chefia e pelo público, assim, tipo peso de 60% para a avaliação do público e 40% da avaliação para a chefia. Aí, sim, o projeto de lei até pode ficar como está, mas a proposta é de mudar o artigo 15, inciso 1º. E, assim, agora assim, vou fazer um comentário, assim, se vocês me permitem. Assim, eu tentei achar esses 3 projetos de lei antes de vir para cá, assim, na página da Câmara não estava, eu vim aqui na Câmara para tentar conseguir esses projetos de lei por escrito, acabei achando, por acaso, na página do sindicato, na postagem na página do sindicato do final do mês passado. Então, assim, vocês me permitem dizer, assim, talvez tenha sido uma falha da Câmara de não ter disponibilizado esses documentos antes. Walter, você finalizou? Sim. Tá. Juninho, me faz uma gentileza. Eu fiquei sabendo aqui que foram distribuídos senhas. Todo sonho de vice-presidente é um dia o presidente não estar para ele presidir. Então, eu estou realizando esse sonho. Não tem senha aqui essa noite. Quem chegar é para entrar. Tá? Agora, o Igor Gonçalves Melo.
Pede para entrar. Fala. Ô, Juninho, avisa aí. E se não deixar entrar, me avisa aqui, por gentileza. Boa noite aos vereadores presentes. Boa noite também aos servidores. O vereador Álvaro, eu queria fazer uma ponderação muito rápida, muito breve. Primeiro, nós, servidores, eu acho que a gente tem que compreender que a gente só vai mudar o quadro que a gente está através da política. Não há outro caminho senão a política. Infelizmente, a gente está com um governo que é um governo que é contrário ao funcionalismo e a gente só vai mudar isso quando a gente mudar o governo. Então, a gente tem que pensar nisso, primeiramente, em 2020. O vereador Flávio já tem colocado seu nome à disposição. Eu acho que eu conheço o vereador Flávio desde 94, quando eu mudei para o Jardim Canadá, e são esses nomes que a gente tem que defender, que são os nomes que valorizam os servidores públicos. E só vai ter mudança através da política. Não vamos nos esquecer disso, porque 2 anos passam muito rápido. Bem, agora, retornando à questão do projeto, eu teria 2 propostas para fazer. A primeira proposta é em relação à questão de cargo comissionado, que no projeto fala que são 30% de servidores efetivos, mas não fala a questão de quantitativo. E eu sugeriria colocar 50% de todos os cargos ser ocupados por servidores efetivos. Tem isso expresso na emenda ao Estatuto. Outro ponto seria em relação ao artigo 49, porque ele fala que o servidor vai cumprir a jornada de trabalho do cargo que ela passar no concurso público. E o artigo traz 2 exceções. A primeira é no caso de lei especial e a segunda exceção seria reabilitação e readequação. Porém, no artigo 32, que trata da reabilitação e da readequação, não fica claro isso. Então, eu acho que teria que colocar um inciso ou algum parágrafo para ficar claro, porque o artigo 49 trata de uma coisa e o artigo 32 trata de outra. Eu acho que seria necessário colocar que uma das hipóteses de redução de jornada seria a reabilitação e readequação no artigo 32 também, além do artigo 49. São essas 2 considerações. Eu vou pedir licença para o Flávio e para o Silvânio, e o Tiago vai me entender por que eu não estou citando ele, porque eu ainda não tive essa conversa com ele. Mas nós 3 já combinamos de apresentar emendas em conjunto referente aos 4 projetos. A gente hoje aqui está tratando de 3, mas existem 4 em tramitação. Não tinha tido essa conversa com o Tiago, mas ainda terei. Então, só para ficar claro que todas essas sugestões, avaliadas naturalmente a constitucionalidade, a legalidade de cada uma delas, vocês podem ter certeza que serão, né, eu posso falar por nós 3 nesse sentido, que elas serão apresentadas enquanto emendas nos projetos de lei, ok? João Batista de Oliveira. Ô, João, 6 minutos, hein? Ano passado eu pelejei com você. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Cumprimentar aqui o juiz aqui, né? Graças a Deus a gente tem um juiz mesmo aposentado, mas aqui também dando a honra para a gente. Esse ano não tem projetor, não, pode ficar tranquilo. Tá? Boa noite, servidores. Eu faço parte de um comitê onde muitos servidores aí também participam. Então, a gente teve, de gabinete em gabinete, entregando um relatório técnico a respeito da reforma. É muito amplo, né? São 4 projetos. Eu vou destacar aqui só um pouquinho com relação, eu acho que é o que é mais importante para o servidor, que é o padrão de vencimento. Da forma que está colocado lá no Estatuto, tem que se observar que a Constituição ela é clara. Se eu não me engano, o artigo 39, o parágrafo 1º, tá? Tem lá a fixação dos padrões de vencimento, observará. Os critérios têm que estar ali, fixação de padrão de vencimento. A lei orgânica também, no seu artigo 120, também fala. A Constituição Estadual ainda foi mais além. Se eu não me engano, é o artigo 30, o inciso 5º. Lá ainda fala de escolaridade. Certo? Com relação aos cargos comissionados, deixar bem claro aqui
porque muitas das vezes o servidor, ele toca nesse ponto, nós não somos contra cargos comissionados, não. Tá? Deixar bem claro, inclusive, tem uma parcela que é reservada até para o próprio servidor, e precisa do cargo comissionado, mas ele tem que ser da maneira como é estabelecido. E, graças a Deus, recentemente, o Supremo também, depois vocês podem pesquisar, tema 1010, firmou uma tese como é feito a criação dos cargos em comissão. Os critérios estão ali. Então, infelizmente, vou brincar aqui com o doutor Juarez, que já está aposentado, né? Mas, se isso não for seguido, cabe ao cidadão, cabe às instituições, infelizmente, abarrotar o fórum de processo, porque é o que resta ao servidor. Então, infelizmente, da forma como o Executivo ele leva o andamento da legislação, ele não respeita a legislação. Então, cabe a nós, infelizmente, recorrer ao nosso direito, recorrer à justiça. Cargos em comissão, deixar bem claro, eles são exclusivamente de direção, chefia e assessoramento. Nesse tema 1010 está lá, do Supremo Tribunal Federal. Não serve para função burocrática, não serve para função técnica e não serve para a função de operacional. Hoje, o que a gente vê na prefeitura são os servidores nomeados para cargo comissionado, fazendo função técnica, fazendo função burocrática, fazendo função operacional. Mas, infelizmente, a legislação ela veda isso. E no estatuto tem que estar especificado o número de cargos em comissão. Se eu não me engano, Igor, está lá, 30%. Mas tem que estar lotado, tem que estar especificado em qual setor aquele cargo reservado para servidor efetivo. Isso tem que estar no projeto. Esse tema 1010 ele é muito claro. E, com relação à quantidade, tem que ter uma relação com a autoridade nomeante. Então, muitas das vezes, o doutor Juarez está aqui, me corrija se eu estiver enganado, se eu não me engano, o juiz ele tem direito a um assessor. Seria isso, direto. Então, muitas das vezes, um diretor de departamento seria um assessor. A hierarquia, ela viria dessa forma. Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui que a intenção é contribuir. Nós já fizemos isso documentalmente, já entregamos isso aos vereadores, e deixar bem claro que o servidor, ele, quando se propôs a fazer o concurso público, foi para prestar um serviço de qualidade para a população. Então, muitas das vezes, na visão do prefeito, o servidor, ele infelizmente, não vou nem usar palavras que ele já usou, mas nós não estamos aqui para isso, não. Nós estamos aqui para prestar um serviço de excelência para a comunidade, um serviço de excelência para todo aquele que tiver a oportunidade de bater no balcão e precisar de um serviço, porque nós somos pagos para isso. Mas nós nos propusemos a assumir um concurso público. E, infelizmente, nós não vamos aceitar que a coisa seja tocada de qualquer maneira. Cabe, infelizmente, a cada um, com a sua consciência, tomar aquilo a qual, com relação a 2590, o sindicato já propôs a ADIM e tem uma ação popular em andamento, ou seja, para o servidor, o assunto não morreu. Tá? O assunto não morreu. O assunto ainda está em andamento, e, se Deus quiser, a justiça, porque eu confio na justiça, está aqui um juiz aqui, eu confio na justiça, porque nós vamos conseguir que a coisa seja feita da maneira correta. Agradeço a todos, agradeço a oportunidade dos vereadores, doutor Juarez também, muito obrigado. Brilhou. Alessandra, perdão, Moschen.
Boa noite a todos. Meu nome é Alessandra, eu sou assistente social, eu estou lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, eu estou aqui hoje representando o Fórum dos Trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social, que é um coletivo dos trabalhadores da assistência social, né? E o fórum, ele se reuniu recentemente, frequentemente a gente se reúne, a gente discute temas afins relacionados à assistência social. E a gente se reuniu para discutir essa proposta, né, nesse projeto de lei que veio para a Câmara, e a gente produziu um documento, né, que foi esse que foi entregue para todos os vereadores essa semana. A gente, com relação à questão da legalidade desta lei, eu não vou nem entrar nesse mérito, né, porque eu acho que a Érica já trouxe muito bem isso, né, e a gente se ateve mais às questões da assistência social, porque me parece que quem elaborou esse projeto de lei não tem nenhum conhecimento de política pública, muito menos de política de assistência social, porque desconsiderou diversas resoluções dos conselhos nacionais, né, resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social e também do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, quando ele propõe, por exemplo, que coordenador de CRAS e coordenador de CRES vai ter nível fundamental ou nível médio, né? Não faz o menor sentido, né, e tem diversas orientações técnicas e resoluções de conselho falando que nenhum profissional pode chefiar uma equipe toda formada por profissionais de nível superior que não tenha nível superior, né? E uma das questões que a gente colocou nesse documento é isso. Inclusive, esse projeto de lei ele fala que os coordenadores dos abrigos institucionais de criança e adolescente, imaginem a complexidade do atendimento nesse serviço, eles também sejam coordenados por coordenações de nível fundamental e médio, contrariando também as resoluções, né, e as orientações técnicas do Ministério de Desenvolvimento Social. Então, assim, me parece que essa empresa, eu não sabia que tinha sido uma empresa contratada para tal, mas me parece que ela desconhece completamente as políticas públicas, em especial a política de assistência social, porque uma outra questão que a lei não traz é o setor de vigilância socioassistencial. A assistência social, para quem não sabe, ela possui 3 objetivos pela Lei Orgânica da Assistência Social, que é uma lei federal, que é a defesa de direitos, a proteção social e a vigilância socioassistencial. A lei sequer cita a vigilância socioassistencial, que foi criada através de portaria do início do ano passado. Então, assim, é uma coisa completamente descabida, porque é um dos 3 principais objetivos da política de assistência e ela sequer é citada. Então, o Fórum também colocou, né, uma contribuição nesse sentido, fez algumas reflexões sobre setores que estão recebendo vários cargos e que, na nossa visão, enquanto trabalhador, né, que pensa primeiro numa política pública de qualidade, a gente também fala da questão de cargos que estão sendo criados de forma desnecessária na secretaria, porque eu acho que ninguém melhor do que a gente que está na ponta, né, para falar de cargos que estão sendo criados de forma indevida e que podem sim ser integrados, já que a ideia, né, dele que é sempre reduzir custos e tal, e está só criando cargos para setores que são fictícios, muitas vezes. Uma outra questão também é que eles não equipararam os cargos de diretoria, os cargos de coordenação, questões de salário, uma coordenação ganhando diferente da outra, isso também não ficou entendido nas nossas discussões, e muito menos uma diretoria ganhar a mesma coisa que uma coordenação. Então, isso também é uma contribuição que a gente fez, e também uma outra questão, que é a questão dos abrigos. Foi previsto apenas um coordenador para os 2 abrigos institucionais de criança e adolescente. Só que a gente tem visto um movimento, né, infelizmente, de que esses casos eles só vêm aumentando no decorrer do tempo, né, tanto de violações de direitos, né, doutor Juarez trabalhava, né,
com os abrigos sabe muito bem disso, tanto de violações de direitos que já estão na alta complexidade, que esses abrigos de criança e adolescente, quanto de violações de direitos que estão lá no CREAS, que dão indícios de que, possivelmente, a gente vai ter que criar um outro CREAS. E só prever um cargo para coordenação de CREAS. Ou seja, se essa lei for aprovada, o município não vai poder criar outro CREAS se ele precisar, para atendimento a essas demandas que estão só crescentes. Então, no documento, a gente até sugere que seja criado mais um cargo de coordenação de CREAS, ainda que ele fique vago por um tempo, porque eu acho que a gestão tem que ter essa visão. Se ainda não tem que ser preenchido, não tem. Você não tem que enfiar um cargo lá só porque existe o cargo, né? Então, algumas questões desse tipo. E a questão também que a gente avalia que tem que ser feito um diagnóstico, sabe, dessas demandas, porque no final no final do documento ele fala assim: a prefeitura precisa de X profissionais. Por exemplo, eu estou lembrando aqui da minha função, 90 assistentes sociais. Só que a gente sabe que todos os equipamentos estão com uma demanda reprimida, né? E aí não foi feito um diagnóstico para ver se realmente existe só uma necessidade só 90 para a prefeitura inteira. Ou então, no caso dos pedagogos também, preveram lá 7, só que só na nossa secretaria tem 8. Então, na verdade, tinha que ter sido feito um diagnóstico de quantos funcionários realmente cada equipamento precisa. E outra coisa também que eu queria que vocês se atentassem é a questão da descrição das atribuições dos assistentes sociais, que está contrariando as descrições das funções, né, pela lei que regulamenta a profissão, né, colocando funções, inclusive, que não podem ser exercidas por um assistente social. Então, algumas questões que ditam, né, da legalidade disso também. E, por fim, eu queria, assim, aí já extrapolando um pouquinho a questão do fórum, mas o NAGE, que é o Núcleo de Assessoria Jurídica, não sei se vocês conhecem, e o PROCON, eles foram vinculados, através desse projeto, à Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu não sei qual que é a legalidade disso. A gente, como eu disse, não entrou no mérito da legalidade, mas a gente escutou alguns comentários que isso não haveria legalidade nesses serviços serem executados a nível municipal. Então, assim, é só para pedir para vocês se atentarem para essa questão também. Enfim, o documento foi entregue, né? Eu peço que vocês leiam, né, com atenção, com carinho, porque esse foi um documento coletivo e muito construído com muito trabalho. Viu? Senhor presidente. Senhor presidente, só queria dar uma contribuição na fala aí da Alessandra. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Cumprimentar aqui o vereador presidente que preside, né, essa audiência pública, o Álvaro, o colega Silvano, o vereador Flávio, também de Almeida, o doutor Juarez, e servidores, o pessoal da comunicação aqui também da Câmara. Aproveito para agradecer a todos da equipe, a Rúbia, o pessoal do parlamentar também pelo apoio. Só dar uma contribuição, Alessandro, como eu já tinha, no início do projeto, quando ele veio inicial, a gente levantou essa questão da não exigência de ensino superior, e teve um substitutivo da prefeitura, já adequando para nível superior essas funções que você mencionou aí, tá? Então, já veio aqui, nesse caso, dentre várias ponderações que você falou, algumas já foram corrigidas aqui, tá? Só para você ter ciência disso, e eu li o seu relatório do fórum aí, ficou muito bacana também. Obrigado. Com a palavra, Ronaldo Nascimento Tomás. Boa noite, caros vereadores e plateia, plenária, né? Desculpa. A minha fala é referente à perca que o fiscal... A minha fala é referente à perca que o fiscal teve com a questão da reforma administrativa, reforma 2590, de 2017. Essa reforma complicou a situação do fiscal, porque o fiscal tinha uma produtividade de 50%. Reduziu essa produtividade para 30%. Reduziu essa produtividade de 50% para 30%, no caso da base salarial. E outra questão também é a questão do risco.
o risco é importantíssimo para os fiscais. O que acontece? Os fiscais exercem a função de polícia administrativa. É um serviço de alto risco. O fiscal corre risco toda hora. Risco físico. E essa reforma cortou o risco do fiscal. E outra questão que eu quero falar também, referente à progressão de escolaridade. A progressão da escolaridade é incentivar com que o funcionário estudava. Foi cortada também, não tem. Outra questão também é referente ao aumento salarial. Há 4 anos que o funcionário público não tem aumento de salário. E as coisas estão aumentando. Nenhum índice fracionário teve. Nenhum índice fracionário teve a questão do aumento. Isso fez com que o funcionário tende de trabalhar, arrumar outros empregos, 3º emprego, 4º emprego. Tem funcionário que trabalha em 2, 3 empregos. Por quê? Porque a reforma complicou a vida do funcionário. Eu mesmo sou um exemplo. Eu tenho que ter 2 empregos para me conseguir me sobreviver. Porque se eu não fizer isso, eu não consigo me sobreviver. Porque esse salário que eu ganho na prefeitura não me dá para sobreviver, não. Eu tenho que ter trabalho em outros empregos. Essa reforma me arrebentou. Porque eu adotei minha vida conforme o salário que eu ganhava. Tinha comprado apartamento. E se eu não tenho um 2º emprego, eu não consigo pagar a prestação do meu apartamento, não. Porque a prestação é R$ 1.200. R$ 1.200. É uma prestação muito alta. Infelizmente, essa reforma 2590 de 2017 arrebentou com a vida do funcionário. Estragou mesmo. Muitos funcionários aí, passam aperto. Passa aperto. Não é só de fiscalização, outros funcionários de outros setores também, estão passando necessidade. Funcionários têm que estar passando necessidade. Será que a administração pública não está vendo isso? Que tem funcionário que está passando necessidade, vivendo de forma subhumana. Então, eu acho que os senhores vereadores presentes, e os que não estão presentes também, têm que pensar muito bem referente a essa nova reforma que está fazendo. Porque uma reforma causa um impacto violento na vida do funcionário. Causa um impacto violento. Então, o funcionário tem que ser tratado com carinho. Ele trabalha para a sociedade, para a comunidade. E o serviço de fiscalização é um serviço que ordena o crescimento da cidade. Ordena o crescimento da cidade. Se não ter uma fiscalização de forma correta, o município tem de piorar. Então, tem que tratar a fiscalização com carinho. Não é só fiscalização, todos os funcionários. O funcionário, ele trabalha, não é porque ele quer, não, é porque ele necessita. Porque ele tem que trabalhar para dar manutenção na vida dele. Então, temos que ter carinho com o funcionário. E outra coisa que eu quero falar também, graças a Deus, o tempo é dono de toda a razão. Daqui 2 anos, 2 anos mesmo, teremos novas eleições. E a população irão cobrar daqueles vereadores que estão indo contra ela. Irão cobrar mesmo. E você pode ter certeza que a justiça será feita. Deus está vendo tudo. Obrigado. Convido agora para o seu pronunciamento o vereador Flávio de Almeida. Boa noite a todos. Bom, gente, primeiro eu levantei porque alguns envelhecem, tem que sentar. No meu caso, eu tenho que levantar, que as costas não permitem mais ficar. É a idade. Eu queria aproveitar, parabenizar Silvânio, Tiago, Álvaro, pela luta. Política se faz todos os dias, né? Política é isso mesmo, a gente tem que fazer ela todos os dias. Então, vocês estão de parabéns por estar aqui hoje, na presença do servidor. Aproveitar e parabenizar os fiscais pelo trabalho que fez nos Correios. Bacana, né? Agora, já imaginou se esse executivo tivesse a mesma hombridade, dignidade e honra que funcionasse com as empresas que gerem emprego?
colocasse todo mundo para trabalhar, para arrumar um alvará correndo, vocês foram lá e fizeram um belo trabalho. Ele, com 3 horas, ele resolveu o problema de empresa que fica 6 meses. Não é isso? Mas sabem por quê? Senão não recebe o aluguel no final do mês, né? Vereador Álvaro, o senhor disse que esse prefeito mentiu 2 vezes para essa casa, né? Na minha presença, né? Vai falar as outras, né? Eu estou aqui no 5º mandato, gente. Eu posso ficar à vontade, porque o que eu falo com ele onde encontro, doutor Juarez. Aquela mesma situação quando o pai do senhor foi militar, a gente continua. É um mentiroso nato. Parece que ele formou, fez pós-graduação e doutorado na mentira. Semana retrasada ele teve nessa casa 200 e poucos cargos em comissão. Com menos de 3 semanas chegou a 500, quase 600 e tantos. Em menos de 3 semanas. Mas sabem por quê? Porque aquele dia ele mentiu para casa. Mentiu na presença de todos os vereadores. Aí a pergunta fica, por que mente para os vereadores? Porque essa casa se põe de joelho para ele. Porque essa casa caminha de joelho como se trabalhassem para ele. É uma verdade só. O vereador sai daqui, você fala assim, nossa, convenci, nós estamos fechados. Você chega no outro dia, não é isso, gente? Você fala, vereador, você mudou a opinião, conseguiu um cargo de encarregado. É muito triste, gente, é triste a gente falar isso, mas tem que ser dito. Porque quando chegam as eleições, senhores vereadores, esses vereadores vão até a casa dos senhores e voltam a mentir de novo. Com a cara mais lavada do mundo. Oferece um belo churrasco, até uma cerveja artesanal. Não é isso? Eu não bebo, eu posso ficar à vontade para falar, porque eu falo não todo dia. Eu acho que o pessoal percebe que nem festa pública, onde se gasta dinheiro público, eu participo. Não participo. Graças ao bom Deus. Porque de onde eu venho, políticos como esse cidadão, este homem, que está hoje eleito, diga de passagem, com o voto do povo, massacrou, porque eu venho lá de baixo. Então, doutor Juarez, a nossa situação é terrível, sabe por quê? Porque sempre existiu pessoas como esse prefeito, mentiroso, articuloso, massacra, persegue servidor, persegue instituições que fazem trabalho sério, corta até o leite de instituição. E esta casa ou vota com ele, é assim que funciona. Ou ele manda o recado que vai mandar o pessoal embora. Os cargos dos vereadores. Eu, como graças ao bom Deus, todos os prefeitos que passou por essa casa, eu tive a mesma atitude com ele. Está certo, eu voto. Está errado, eu não voto. Não vivo de cargos, não vivo de favores pequenininhos. Faço a minha luta todos os dias. Fui secretário de segurança, onde o doutor Juarez também foi. Fiz um trabalho excelente. Tem guarda municipal que sabe disso, está sentado aqui hoje. Nunca me corrompi. Nunca. E nunca vou me postar de joelho para cidadão nenhum, principalmente um sujeito como esse. Um sujeito que ele não tem piedade. O servidor devolveu o apartamento, devolveu casa, devolveu o carro que tinha adquirido, tirou o filho da escola. Tem servidor, gente, que, não sei se todo mundo sabe disso, tem servidor que não consegue, doutor Juarez, pagar o remédio, o médico. Nós temos uma servidora passando uma situação que esse prefeito não quis nem recebê-la. Então, gente, quando ele veio nessa casa aqui, eu senti mal, porque é assim que a gente, que é verdadeiros homens, né, e mulheres, a gente tem que comportar diante do mal. Este homem é um cidadão errôneo, que prejudica todo mundo, onde ele passa. O vereador Álvaro deu um voto contrário a ele, porque Álvaro sentou aqui e imaginou uma Câmara diferenciada, né, vereador? Não foi isso? Ele deu um voto, então, e eu fiquei muito feliz. Falei, eu estava sozinho na oposição, tá? Bacana, né? Já tem alguém para a gente caminhar junto, que é ruim você caminhar sozinho, né? As pedradas vêm só na gente, então tem que dividir. E, em seguida, esse cidadão tomou a primeira postura dele. Prejudicou um homem de bem. Estava fazendo um belo trabalho na Secretaria de Segurança. Mas esse cara foi... Depois esse cidadão... É porque a casa esquece. Esse cara prejudicou um outro cidadão de bem, Lucindo Depósito. É isso? Mas mesmo assim a casa continua de joelho para ele. Continua alguns, diga de passagem, gente, alguns. Né? Alguns não, muitos. Muitos. A gente quer ser bom, mas não é muitos. Então, gente, é dizer que quando a gente senta junto, eu acredito que o Thiago Tito vai estar junto com a gente,
fazendo as emendas, assinando junto, é para a gente ter força. Acredito eu um pouco mais. Acho que tem mais vereador que vai estar junto com a gente nessa luta, nessa batalha. Hoje eu encontrei muito servidor que a gente fica até assustado, né? Servidor que não viria na audiência pública para não ser perseguido. Imaginou, doutor? Para não ser perseguido. Aí a gente pergunta, né? Cadê a democracia, né? Não existe. Mas aí, gente, para mim encerrar aqui, para mim não levar muito tempo aqui, é dizer para os senhores, para cada um de nós, começar a realmente chegar em casa, pensar em política. Porque só se muda o que está hoje criado aqui através de política. Mas política, gente, é com cidadão de bem. É apostando em pessoas de bem. Nós estamos hoje no Estado, sabe quando é que nós vamos receber 13º? Nós não sabemos também, não. Sabe quando é que eu vou receber a primeira parcela minha? Não sei, não. E eu posso ficar à vontade de me cobrar, porque eu fiz um concurso, eu fiz uma prova, eu sofri, então eu entrei pela porta da frente, né? Então, agora quando você pega um cidadão que entrou pela porta do fundo, esse pode ficar à vontade. Nunca fez uma prova, mas recebe 10 mil, 11 mil, 8 mil, então, ou seja, nesse não precisa nem te preocupar. Então, gente, amanhã eu vou estar aqui mais uma vez, em todas as reuniões, acompanhando o servidor. O meu voto vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre a favor do servidor conquistado. Obrigado. Convido agora, para o seu pronunciamento, o presidente dos trabalhos da noite, o vereador Álvaro Azevedo. Boa noite a todos. Confesso que é a segunda vez que eu estou usando esse espaço aqui para falar. E aí, Flávio, você me provocou positivamente, vocês vão me permitir, por 2 minutos, ser egoísta aqui e falar de uma particularidade que eu, enquanto vereador, tenho na minha atuação aqui diária. A primeira vez que eu falei aqui desse local foi exatamente em dezembro do ano passado, quando meu pai recebeu uma homenagem aqui no Tribunal de Justiça, onde ele sempre condecorou as pessoas com homenagem, e naquela ocasião, por estar aposentado, ele recebeu a honraria. E falar dele, a gente tem uma ligação muito grande, eu acho que excede o relacionamento entre pai e filho, é mais de irmão. E eu sempre tenho muita dificuldade e me emociono, mas eu vou tentar controlar. Mas quando o Flávio cita meu pai, a postura que eu adoto aqui em plenário, que eu adoto na minha vida, é porque eu tenho exemplo dentro de casa. É porque eu tive pai, eu tive mãe. Aliás, eu continuo tendo, graças a Deus. Mas eu tenho exemplo de pai e de mãe dentro de casa. Eu tive limite na minha formação enquanto ser humano. Ele, graças a Deus, meus pais souberam moldar o meu caráter enquanto cidadão. E acredito que me prepararam bem para hoje estar aqui, tendo a oportunidade de fazer algo que presta pela população dessa cidade. Mas eu me lembro que, na reforma, ano passado, a gente fala reforma para ficar mais fácil, porque aquilo foi um lixo aprovado aqui, infelizmente, por essa casa, e sancionado por um mentiroso. Mas eu me lembro que eu tinha 2 escolhas, e eu não tenho, o pessoal que trabalha comigo tem isso muito claro, eu não tenho dificuldade em me posicionar. Eu tinha 2 escolhas: votar contra a reforma, ou seja, votar com o governo. Poderia ficar bem com o governo, porque nós tivemos muitas dificuldades na pré-campanha, principalmente na campanha, onde eu não subi em nenhum palanque do prefeito que está aí hoje, e ficaria muito mal com o servidor, e pelos próximos 3 anos e meio eu seria diariamente cobrado por isso. Ou eu tinha outra oportunidade de votar a favor do servidor, e o servidor teria a obrigação de me falar: você não fez mais nada do que sua obrigação, não vem cantar de galo com a gente, e acabar de trancar as portas da prefeitura para mim. Mas, no meio do caminho, eu vi uma terceira opção, e eu resolvi fazer o que eu achava que era certo. Então, mais do que defender o servidor, mais do que lutar em defesa de vocês, eu resolvi fazer aquilo que eu acreditava, que é aquilo que eu aprendi dentro de casa. E eu me lembro que meu pai, naquela ocasião, ocupava o cargo de secretário de segurança, porque, aposentado, repito, falou: poxa, eu tenho muita disposição ainda de contribuir com a cidade
que eu escolhi para criar a minha família, então eu vou aceitar o convite de ser secretário. E quando eu adotei aquela posição, eu falei, pai, eu acho que a minha posição na Câmara vai impactar negativamente no cargo que você ocupa hoje no governo. Ele falou, meu filho, em momento nenhum você tem que pautar a sua vida, as suas decisões preocupados com o cargo que eu ocupo no governo. Dito e feito. Eu saí em defesa do que eu acredito, e aí, naturalmente, em defesa de vocês, porque eu sempre estive do lado certo da história, e uma semana depois o prefeito o convida para uma reunião no gabinete, e ele fala assim, doutor Juarez, conversa com o Álvaro, pede ele para mudar o posicionamento dele. Meu pai, cara, você deve estar me confundindo com alguém. Não foi isso que eu ensinei para meu filho. Não trabalho mais com você. E aí, recentemente, num sábado aqui de manhã, meu pai usou da palavra e falou, olha, eu tive a oportunidade na minha vida de, durante 10 anos, tive a honra de ocupar o cargo de delegado de polícia, durante 28 anos, a honra de ser juiz de direito, e várias outras coisas, tive a honra de fazer isso, a honra aquilo, e aí ele falou, se não fosse pelos servidores da Secretaria de Segurança, eu não tenho honra nenhuma de ter ocupado o cargo de segurança nesse governo. Então, muito obrigado pelos exemplos diários que o senhor me dá na minha vida. E para finalizar, eu não sei se é do conhecimento de todos, mas esse projeto, especificamente o 1737, eu não sei se tem alguém aqui da área da saúde ou da educação. Tem? Que bom. Eu não sei se vocês leram o projeto ou se atentaram para isso, mas o atual governo ele está propondo o fim da carreira de todos os servidores da área da saúde e da educação. E essa casa vai ser insana, vai ser inconsequente e irresponsável se aprovar uma atrocidade dessa. Que a gente já viu que o prefeito tem coragem de fazer isso, mas se acovarda e não vem aqui conversar com vocês. Agora, se essa casa aprovar uma atrocidade dessa, gente, aí eu acho que a gente é que está no lugar errado, vereador Flávio. E eu quero crer que isso não vai acontecer. Eu fiz aqui um resumo, na verdade, mas só um parágrafo para ficar muito claro e registrado aqui em ata. Alguns servidores, pela especificidade de suas atribuições ou por exigência de lei federal, merecem carreiras distintas a exemplo dos profissionais do magistério, que é a Lei Federal número 11.738/2008, e os agentes comunitários de saúde, que é a Lei Federal número 11.350/2006. Todavia, nesse projeto de lei, todos os servidores são tratados de forma igual, sem as especificidades de seus cargos e atribuições, já que o projeto de lei revoga tanto o plano de cargos e vencimentos geral, quanto o plano de cargos e vencimento dos profissionais da educação, leis municipais número 2023 e 2025. Prefeito, eu quero te fazer só uma pergunta. Que tipo de sociedade que você espera construir? Você tem neto. Que tipo de sociedade que você espera deixar para os seus netos quando você não valoriza ninguém da área da saúde e da educação? Que tipo de legado que você quer deixar para essa sociedade? Eu não posso acreditar que, em sã consciência, vocês estão mandando isso aqui para a Câmara. E aí vocês tornam o nosso trabalho muito melhor, porque é uma paulada atrás da outra que nós vamos dar aqui. Porque a gente está fazendo o que é certo. E ninguém me convence do contrário. Ninguém. Então, prefeito, eu quero crer que dessa vez a gente vai sair vitorioso aqui nessa disputa. Mas até a gente alcançar esse objetivo, a gente vai lutar diariamente, o tempo todo. Eu confesso que eu tenho um filho de 1 mês em casa. Podia estar em casa com meu filho, paparicando lá a cria. Mas, com todo respeito à minha família, nessa noite eu preferi estar aqui com vocês, em respeito a vocês. E se vocês puderem confiar em mim, acredito que nos vereadores que aqui também estão presentes, se Deus quiser, dessa vez a gente vai conseguir uma vitória, a gente vai conseguir sair em defesa de cada um dos servidores, porque é o que é o certo a fazer. Essa Câmara não deve se curvar ao chefe do Executivo. Eu não estou aqui para isso, eu não me presto a esse papel de ficar de cócoras para o chefe do Executivo. Se ele está pensando que eu vou fazer isso, ele está muito enganado. E se Deus quiser, gente,
não é momento para isso, mas 2020 está logo ali. Logo ali. E vocês vão saber dar o troco nas urnas, se Deus quiser. Contem comigo dia e noite. Obrigado. Marcelo, presidente. Marcelo, deixa eu só dar uma fala aqui. Deixa eu só pedir desculpa aqui, viu, Érica? Eu cumprimentei a todos aqui, você estava escondido aqui atrás, estava atrás de Flávio e eu não mencionei você, viu? Desculpa pela minha indelicadeza aí de não ter mencionado. Eu quero só fazer uma justificativa, que eu até atendi um telefonema aqui agora, que foi do vereador Fausto, que é o presidente do meu partido, PSD, justificando a ausência, porque a gente conseguiu, através do Diego Andrade, zeramos a fila de espera de cirurgia de catarata. Então, ele está atendendo o pessoal até agora. Ele falou que vai tentar vir ainda, mas só está justificando, pedindo desculpa pela ausência aqui. Tá? Senhor presidente, o senhor me concede um minuto? O senhor me concede? O senhor concede? Lógico. Gente, isso aqui é uma audiência pública. Então, nós vamos colocar um pouquinho de fogo nesse negócio. Vamos fechar os compromissos. O vereador Silvano, cai nos braços do servidor e vamos fechar esse compromisso já para essa caminhada longa que nós vamos fazer junto. Por favor. Boa noite a todos e todas. Boa noite, doutor Juarez. Estou muito feliz só estar sentado nessa cadeira aí, que é a que eu sento nela, de repente passa um pouquinho de... Mas é muito bom ter o senhor aqui, viu, doutor? É um prazer muito grande estar convivendo mais próximo do senhor nos últimos tempos agora, tenho aprendido muito. Bom, pessoal, servidores principalmente, me perguntaram aqui se eu queria falar, e eu confesso para vocês que eu tinha... Não é feio falar que a gente tem medo. E eu tinha um pouco de medo, de receio de falar aqui. E conversei muito com o Flávio sobre essa questão. E, às vezes, a gente erra. Na caminhada da gente, a gente erra tentando acertar. Vocês, enquanto funcionários, também, em algum momento, tentando fazer o melhor possível, já tiveram os deslizes seus. E eu concordo com qualquer um que levantar aí agora e falar assim, olha, seu erro me fez passar muito aperto. Eu não tiro esse direito de vocês de fazerem essa colocação. Pois não. Eu respeito... Eu respeito todos os senhores que fizerem esse discurso, porque são certos. Mas eu tentei acertar naquele momento. Nova Lima vivia realmente uma situação muito difícil. E hoje eu até brinquei com uma pessoa que ela me mandou uma fotografia minha com o prefeito, e a gente estava no teatro, num evento, e eu falava assim, essa fotografia é de um tempo que eu olhava para a janela, e a janela ainda tinha cortina. Novos horizontes surgiram. Então, é lógico, evidente, que eu não venho aqui, nesse momento agora, para fazer política com vocês, porque eu sei que isso não vai resolver. Mas, por um outro lado, eu venho aqui para fazer política com Nova Lima. Respeitar a cidade que eu cresci, a cidade que acreditou em mim, que me deu essa cadeira que eu estou sentado nela aqui. E é por isso que eu estou aqui, de repente, com medo, é uma fraqueza humana, mas com todo respeito e com toda coragem também para enfrentar a diversidade de pensamento que aqui tiver, que é muito rica e que me faz ser melhor do que o que eu sou. Então, vocês, em primeiro momento, eu queria dizer que contem comigo. A Érica tem conversado comigo com uma frequência muito grande, assim como em todo momento da reforma, ou da que ela diz que não é reforma, e o Álvaro também, e muita gente, acredito que vocês também concordam, dizem não ser reforma, mas ela conversou o tempo todo comigo também, e eu fui muito transparente naquele momento com ela, colocando as minhas questões, e, inclusive, ponderações com relação a emendas que a gente podia fazer. Mas é lógico, é evidente, eu não vou perder a oportunidade de contextualizar Nova Lima hoje. E eu fui fazendo algumas questões, anotando algumas questões, se o sininho tocar, só me cutuca.
Nova Lima teve um aumento de arrecadação enorme, diferente de todas as cidades do colar metropolitano, da região metropolitana. Nova Lima teve uma arrecadação que subiu muito, provando, mais uma vez, que eu estava errado. O servidor público, ele conseguiu, mesmo com toda a diversidade, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com você, Ronaldo, dizendo que muito possivelmente teve que devolver apartamento, ou que está tendo 2 empregos para pagar o apartamento, conseguiu fazer com que a arrecadação de Nova Lima aumentasse. Isso significa dizer que vocês são pessoas devocionadas, dedicadas ao que estão fazendo. E isso me dá, mais uma vez, a responsabilidade de tratar esse projeto aqui com olho no que vai acontecer com o funcionário público daqui para frente. Então, eu penso que seria muito vago eu propor, igual me disseram assim, fala em propor aumento. Eu acho que eu podia até apanhar aqui se eu falasse uma coisa dessa, ia apanhar calado. Porque como que pode, eu tendo votado lá atrás, agora, mas a prefeitura precisa de aumento, sim, o servidor da prefeitura precisa de aumento, sim. Falei isso com as diretoras numa reunião que tivemos, e, olha, gente, fui retalhado também, por ser verdadeiro aqui. Então, Álvaro, eu vou usar a sua frase, a frase que eu acho que você usou e que serve para o seu mandato inteiro. Não existe nada melhor do que ser livre. Ser livre para votar aqui com a consciência, com o pensamento. Aquela época, eu não vou dizer para vocês que eu não era livre da administração. Eu acreditava num projeto e eu votei nessa crença que aquele projeto podia ser melhor para Nova Lima, mas não foi verdade. Então, eu me libertei desse processo. Eu me libertei desse processo porque entendo, e agora com muita clareza, que não houve planejamento antes, e aquilo ia ser muito pior para os que pensam que aquilo foi ruim, está sendo ruim. Aquilo ia ser uma lei delegada. Álvaro não me deixa mentir. Aqui, meu companheiro também, de maneira nenhuma, me deixa mentir. Esse projeto, a gente ia votar aqui uma lei delegada, proposta por um vereador dessa casa. Lei delegada, a gente ia dar o direito para o prefeito de fazer o que ele achasse que fosse melhor. E vocês podem ter certeza que ele não acha o que aconteceu com vocês o melhor, não. Ele queria pior do que isso, e muito pior do que isso. Então, eu não vou ficar me justificando, eu quero reafirmar meu compromisso com vocês, reafirmar. Eu vi uma pergunta da Letícia, que vai ser feita, mas eu já quero responder de uma vez de minha parte, Letícia. Eu não tenho conhecimento. Então tá. Como pode, ela dirigiu a pergunta a mim. Como pode a legislação, como pode a Comissão de Legislação e Justiça encaminhar processos inconstitucionais? Aí eu começo a responder dizendo que não pode, mas muitas vezes isso acontece. Agora, eu não sou da Comissão de Legislação e Justiça, só para esclarecimento da Letícia. E ela fala a questão dos concursos de serventes, pelo que eu entendi, se eu estou certo, mas ela vai me deixar claro agora, que tem de 6 e de 8 horas. Eu acho que foi isso que ela colocou. Para quem me acompanhou com o Vitor, na época dessa reforma, uma das coisas que eu mais apanhei com ele foi justamente por causa das serventes, porque eu conhecia muitas serventes e eu tinha o salário de algumas que era menos de R$400 na mão, e eu ficava pensando como que essas pessoas conseguem viver com R$400. É certo que elas tinham desconto, é certo que tinham outras coisas por trás disso, mas o base, que é 900 e qualquer coisa, ele é pouco. Ele é vergonhoso para a prefeitura que tem a melhor qualidade de vida da região metropolitana de Belo Horizonte. Aliás, é a melhor qualidade, é o melhor índice de qualidade de vida do Brasil. Nós temos pessoas que ganham menos de R$400. É lógico que com desconto e essa coisa toda. Então, Letícia, não pensa você que eu pactuei disso aqui, que um dos acordos que ele fez comigo e com o Tiago Tito, depois de muita briga com o Vitinho, com o Vitor, com a turma toda, era que voltaria no mês seguinte com ticket para as pessoas que eram serventes. E não voltou. Ele voltou depois de 1 ano.
E mesmo assim, desculpa, 10 meses, né? Tá. Ele voltou depois de muito tempo. Então, foram essas coisas que foram juntando e fazendo com que a gente pudesse enxergar melhor. Esse projeto, eu tenho conversado muito com a Letícia, já para finalizar, senhor presidente, com a Érica, perdão. Eu tenho conversado muito com a Érica. Eu não consigo entender assim, se é melhor a gente não votar esse projeto e deixar como está. Na minha opinião, isso é dar um cheque em branco para o prefeito, ou se seria mais interessante a gente fazer todas as emendas conforme eu, o Álvaro e o Flávio combinamos. Acredito que, sem dúvida nenhuma, que o Tiago Tito também deve pactuar disso. O Fausto me disse com todas as letras que, se fosse para fazer emendas, que ele também faria. Então, eu penso que talvez se a gente conseguisse ter uma contribuição maior, e o sindicato já passou essas questões para mim, dos servidores, do sindicato, e a gente fazer as emendas lá, eu acho que seria o mais rico e o mais produtivo. Mas, como encaminhamento aqui, se eu posso ter esse direito, eu acredito que a gente teria mesmo que ouvir mais os servidores. Eu achei que falaram, mas foram contidos na fala. Não sei se é por causa do medo, eu não acredito que seja isso, mas a gente precisa de mais contribuições aqui para fazer com que esse projeto não fique ainda pior do que o que já tem. Contem comigo. As emendas que forem necessárias, e o Álvaro muito bem disse aqui, tem uma questão de legalidade, constitucionalidade, a gente vai ter que analisar elas, com certeza, mas, mais do que isso, nós vamos olhar a questão da moralidade, e eu pus isso nas minhas redes sociais. Você saber que um sujeito que tem ensino fundamental incompleto ganha mais que um professor que está, de certa forma, contribuindo para o crescimento da nossa cidade. Pode ser legal, porque é legal, gente, mas é extremamente imoral e não contem comigo para essa imoralidade. Muito obrigado a vocês, agradeço pela gentileza, não incomodo se me cobrarem, porque eu acredito que eu só vou crescer a partir do momento que eu entenda, né, que eu sou limitado e que eu tenho que melhorar. Muito obrigado a vocês. Para a gente abrir as perguntas, Silvano, só uma consideração, acho que não é medo do servidor, não. É descrença nessa casa. É descrença nessa casa. Essa casa, infelizmente, ano passado, tirou o direito do servidor de sonhar. E aí eu acho que a gente tem a grande oportunidade agora de devolver isso para eles. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Então, vamos lá. São poucas as perguntas também. Da Letícia Araújo. Pergunta para a Érica. O que foi feito das demandas encaminhadas na última audiência pelos servidores, pela Câmara? É isso mesmo? Da Câmara, não? Não sei. Você quer fazer a pergunta? Ah, tá. Então, na verdade, é para a Câmara, não é para a Érica a pergunta. Mas aí eu... Tá. Bom, se você me permite, eu acho que essa pergunta tem que ser feita para a gente. Bom, o que foi o sindicato? O que o sindicato encaminhou, juntamente com o seu departamento jurídico, que recebeu todas essas demandas, foi fazer um estudo e encaminhar a judicialização através da ADIM. Né? Estamos acompanhando. Nós teríamos a nossa audiência na última quarta-feira, que foi ontem, mas, infelizmente, foi adiada mais uma vez. Nós não conseguimos eliminar,
mas a nossa ADIM ainda está em tramitação, né? O Departamento Jurídico do Sindicato encaminhou através de uma ADIM, estamos aguardando, como o João bem disse, através da ADIM também tem uma ação popular, e estamos aguardando essa resposta. Se Deus quiser, nós vamos ser vitoriosos. Pergunta para mim agora, também da Letícia. Qual instrumento o regimento interno da Câmara garante aos vereadores, na tarefa de fiscalizar o Executivo, quando este deixa de garantir direitos trabalhistas pétreos, como exemplo, a redutibilidade de salário e antecipa despesas de 2019, porém acumula ações trabalhistas futuras? Bom, tá, deixa eu te responder. A pergunta é para mim, vou falar por mim, né? Eu me lembro ano passado, quando o prefeito foi apresentar os estudos que essa empresa Instituto Áquila fez, referente à máquina pública, né, a prefeitura, a situação dos servidores, que resultou, no final, o projeto 1642, resultou na Lei 2590. Eu me lembro que o prefeito ele propôs aos vereadores de que o projeto fosse pautado num determinado dia e, nesse mesmo dia, o projeto tivesse dispensa de pareceres, ou seja, não tramitaria normalmente pela casa e já fosse votado em primeiro e segundo turno e aprovado no mesmo dia que ele fosse pautado. Antes eu tivesse deixado, que aí era a vitória certa na justiça. Mas, infelizmente, eu falei, de jeito nenhum, vai ser seguido o rito. Fui legalista, fui seguir o regimento interno. E o regimento interno foi seguido direitinho. Então, essa questão de atropelo de regimento ou qualquer norma legislativa, parece até estranho, mas, nesse caso, infelizmente, foi respeitada. Porque, se não tivesse, e aqui está nosso servidor de mais de 30 anos, que preza muito por isso, foi respeitado. Então, o que eu me apeguei naquele episódio foi seguir e respeitar o regimento interno, o processo tramitou normalmente. Quando ele, mesmo sabendo que é inconstitucional a questão da irredutibilidade do salário, e eu avisei isso aqui na época, apresentei emendas, inclusive as várias das minhas emendas apresentadas aqui, que foram rejeitadas, foram coletadas mediante audiência pública realizada no Teatro Municipal. Mas quando, mesmo a gente sabendo, e o juiz lá, doutor, como é que ele chama? Vicente, avisou que tinha inconstitucionalidade no projeto, infelizmente a casa aprovou. Eu não sei se você tomou conhecimento, mas agora, recente, eu entrei, aliás, eu não. Meu pai ingressou com algumas ações aqui na Justiça de Nova Lima, para garantir ao servidor, e aí eu não entrei para todo mundo, mas quem quiser, estamos ali à disposição, naturalmente, custo zero, né, gente? Não estamos querendo ganhar dinheiro em cima de vocês, muito pelo contrário, mas para fazer com que a prefeitura, considerando que ela aumentou a carga horária dos servidores e manteve o salário, isso é considerado irredutibilidade do salário. Nós entramos com uma ação para a prefeitura ter duas escolhas: ou ela retorna a carga horária menor, para continuar recebendo o que vocês ganham hoje, ou ela paga mais proporcional, que vocês estão trabalhando a mais proporcionalmente. Eu acredito que a prefeitura vai escolher reduzir a carga horária com que vocês trabalhavam até setembro do ano passado. Mas uma coisa é certa, a gente já pediu para ela pagar proporcional o que vocês já trabalharam a mais sem receber por isso. Então, quem tiver o interesse de que a gente ingresse com essa ação, eu estou à disposição. Já ingressei com a ação para 43 pessoas. 43 servidores. Estou à disposição para ingressar com a ação para 1.000, para 2.000, quantos mais forem necessários. Então, eu, enquanto atento ao regimento interno, me preocupei quanto a isso e, desrespeitada a questão da inconstitucionalidade, eu recorri à Justiça. A Silvana já respondeu, né? Agora para Flávio. Para você, Flávio. O prefeito municipal fala em torno de 60... Se eu falar errado aqui, você me corrige. O prefeito municipal fala em torno de 65 milhões em dívidas trabalhistas, precatórios.
É possível a negociação destes precatórios junto ao prefeito, é isso? Junto à prefeitura e com aqueles que têm dívida ativa com o município? Faz a pergunta aí melhor, por favor. Pede a participação da ata, seria Não. Não. Não, mas estou falando do RPV também, que essa casa aprovou. Mas vai lá, segue seu raciocínio. Considerando hoje, criei, doação de cesta básica, levar essas ações de redutibilidade de salário, mas todas essas ações que os servidores públicos podem entrar na justiça, o prefeito vai deixar para precatório. Como o funcionário já vive uma realidade de redutibilidade de salário e de perda de direito, eu faço uma proposta em que a Câmara, o sindicato e a prefeitura negociem esses precatórios e façam funcionar. A gente tem uma experiência do governo do Estado, que eu não vou citar qual era o governador na época, que fez isso. Ele negociou todos os precatórios do servidor, só que teve uma redução de 10% do valor, mas na realidade o que o servidor está hoje, com tanta perda de direito trabalhista e com tanto dinheiro na justiça, é uma alternativa, que não vai gerar nenhum custo para a prefeitura, mas que vai significar O RPV reduzindo o valor que paga sem ser precatório, você lembra? Bom, gente, eu acho que essa pergunta, eu ficaria uma vontade até que o Álvaro respondesse, porque eu estou numa... Não, mas eu quero responder. Eu estou numa descrença, quando eu olho para aquele prédio, que vejo um sujeito tão irresponsável no poder, um sujeito que... É baseado em quê, gente? Gente... Tá. Gente, só um pouquinho. É duas coisas assim, impressionantes. Eu vejo na vida, viu, Letícia? Te respeito muito, você sabe disso, né? Eu presidi aquela CPI, eu fiz o meu papel, como faria hoje de novo, gente. Chegou na Câmara, não põe na minha mão, que eu vou começar e vou terminar ela. Isso pode chover canivete que eu termino. Então, deixa eu só terminar. Deixa eu terminar. Gente, acho que aqui não tem mais, não tem nenhum menino aqui, não. Tem? Tem menino? Só essa criancinha que no futuro vai nos carregar. Mas o restante é pensante, né? Olha só para vocês verem. Qualquer coisa nessa casa precisa ser votado. Nós tínhamos 2 governos, foi o de Carlinhos e de Cassinho, que, diga de passagem, obedeceu os critérios da lei que diz que nós vivemos em democracia. Então, o sindicato tinha uma força fora do comum. E isso era bom para a gente. Isso era bom porque eu sou servidor estadual. Isso é bom, o sindicato é bom. Gente, mas com um governo que boa parte da casa anda de joelho para ele, com um boizinho de presépio, ou a gente faz algo realmente fora do poder, que é no outro poder, porque é brincadeira. O servidor está sendo massacrado, está sendo perseguido por ele, e vai continuar sendo perseguido por ele. Ou é mentira, gente?
Não tem ninguém que vai dormir, vai sonhar que amanhã está tudo bem, não, né? Porque nós não podemos ter esse tipo de coisa. Nós, servidores, concursados, nós não podemos ter esse tipo de sonho. O sonho ele é um pouco mais forte. É o de unirmos, de acreditarmos na nossa força, mas a nossa força na urna. Eu já vi diversos projetos nessa casa, vereador Silvano, Thiago e Álvaro, projetos bons, serem reprovados covardemente. Ou vocês não acham que, nesse momento, ele está reunindo com alguns outros políticos, não? Está, gente. Então, aqui, eu acho que a gente tem que ter força de lotar a Câmara, assistir de perto, porque isso é o que assusta. A Casa do Povo deixou de ser do povo faz algum tempo. É ruim dizer isso, né? Pesado, né? Mas é verdade. Nós não podemos simplesmente chegar, sentar, acreditar que nós vamos abrir aqui uma sessão e vamos caçá-lo, não. Não vamos fazer isso, sabe por quê? Porque é um voto meu, um voto de Álvaro, um voto de Silvano e um voto de Thiago. Quando eu falo um voto, eu falo porque isso é muito pessoal. Eu tenho um caminho, Álvaro tem um caminho, Silvano e Thiago tinha. Eu vou estar sempre com o servidor, por quê? Porque eu sou servidor público estadual. Eu quero o mesmo que vocês querem. Eu quero que me paguem em dia, eu quero que me dê aumento, eu quero que realmente me represente enquanto governador. É doído, mas é verdade. Então, Letícia, com referência àquela CPI, é só assim para todo mundo saber que o Flávio que senta naquela cadeira é o mesmo de ontem, de hoje, e vou ser o mesmo amanhã. Eu faria tudo de novo. Porque foi assim que eu aprendi. E sentar nessa sala aqui, com uma denúncia, isso não é problema para ninguém não, né, doutor Juarez? É o final que é importante. É você olhar para o povo e falar assim, eu sentei e não tive culpa. Mas eu não posso nunca deixar de presidir uma sessão, iniciar e fazer igual a CPI das terras. Não sai do papel. Então, não, eu represento o povo, se chegar uma CPI aqui, e eu vou continuar ela, vou iniciar, vou terminar. Esse é o meu dever. E enquanto ao prefeito, só nos sobra aquela coisa que às vezes nos deixa feliz, né? É o fora, Vitor, né? Mas é fora na hora certa, né? Outra pergunta da Adriana, para mim também. Gostaria de saber se a Câmara fez um comparativo do projeto de lei 1737, acho que é sobre... É porque é só a letra aqui. Sobre os cargos com os cargos atuais no portal da transparência, enfim, ela está perguntando, lógico, acho que a Adriana está perguntando se a gente fez um comparativo do que ele está propondo nesse projeto de lei dos cargos com o que tem hoje, não é isso? Cadê? É isso mesmo? Né? Comparando com o que tem hoje e o que ele está propondo. E parece que, pelo que você está colocando aqui, ele está criando 103 cargos. Nós estamos fazendo, não concluímos, mas esse cuidado a gente está tendo. E você sabe o que você está falando. Uhum. Perfeito. Perfeito. Lógico que pode. Se você se incomodaria de contribuir com a gente trazendo esse trabalho, está pronto. Pode falar. Adriana, com base, é lógico que não foi pensado dessa forma, mas está anotado aqui desde o início da audiência, eu penso, Álvaro, não tem, é porque eu acho que você pode dar força para a gente fazer acontecer aqui. Eu penso que a gente podia fazer esse projeto caminhar só depois que a gente tiver um parecer do Ministério Público com relação a ataque, ao termo de ajuste de conduta que foi assinado.
A fala da Adriana contribuiu muito, estava escrito aqui, eu não falei nada, mas a fala dela contribuiu muito para isso. Ele está dizendo que é para adequar. Mas quem que garante que está adequando? Então, seria muito interessante que o Ministério Público se manifestasse, dizendo, olha, analisamos o projeto, não sei se eles vão analisar e nem sei se eles vão querer dar um parecer assim, né? Mas eu penso que seria interessante... Oi? Eu penso que seria interessante para a gente dar andamento no projeto que a gente tivesse esse parecer, que aí nós vamos ter certeza, olha, a Prefeitura está fazendo adequado com o que o Ministério Público colocou, com a proposta lá do Ministério Público. Só duas contribuições. Não, tudo bem, mas isso vem, mais uma vez, contribuir para que o projeto realmente precise ser tratado de uma outra forma. Sabe por que eu acho que ele falou isso? Porque eu sou presidente da Comissão de Orçamento da Casa. Aí ele tentou fazer isso para desviar da minha comissão. Mas não passou ainda, não. Mas tem que chegar, exatamente. Então... Aliás, 3 colocações. Uma, quanto à questão dos cargos em comissão, eu falei isso aqui também, eu apresentei uma denúncia no Ministério Público contra o chefe do Executivo, alegando que ele estava nomeando dia após dia cargos, sabendo que esses cargos são inconstitucionais. Então, já está na mão do Ministério Público. Segunda questão, regimental. Esse projeto veio do Executivo para cá em regime de urgência. O que isso quer dizer? Ele tem que ser votado em 45 dias. Então, nós temos esse complicador. O Ministério Público não trabalha com o mesmo rito que aqui a Câmara. E aí, pois é, então, esperar o Ministério Público, eu acho que a gente não consegue, porque nós temos essa questão que é regimental, e eu confesso que sempre me prezo muito pelo regimento, que é o certo a ser feito. A gente pode tentar ir lá amanhã solicitar, mas não sei se a gente vai ter a resposta em tempo. O prefeito ele pode pedir a paralisação do processo. Você acredita mesmo nisso? Uai, é uma forma, você não concorda? Ele já teve o disparate de apresentar isso, vai tirar. Não, nesse aspecto não. Mas eu sempre tento, nas minhas falas, não expor os vereadores, porque aqui cada um fez por merecer estar aqui, e cada um tem o seu voto. Mas não é direcionado aos vereadores. Mas vamos dar o exemplo da inconstitucionalidade da redutibilidade do salário, que foi aprovado. Ou seja, eu concordo que, se não tem um impacto financeiro, ele não pode seguir. Mas, da mesma forma que lá atrás não podia, seguiram, infelizmente foi aprovado e está em vigência. O que a gente tem que tentar fazer é não deixar esse projeto, então, ser aprovado. E aí eu não posso garantir por isso, eu posso garantir por mim. Mas tá levantada a questão, nós vamos ficar atentos a isso, porque senão a gente, eu acho que não rende. Tá feito esse seu apontamento, e mais do que bem-vindo, e eu tenho por prática sempre tudo que quem traz de assunto eu dou retorno. Então, aguardo um retorno nosso sobre essa sua demanda. Tá bom? Lógico que pode. Pode. Ali. Cabide de emprego, Fui eu, cabide de emprego. Isso cabe em emenda, sim. Fundamental incompleto. Concordo.
Concordo. Está tudo errado, gente. Álvaro, Bom, ela fez uma pergunta que tem a ver com a própria fala dela. Essa questão, se a gente comparou uma lei com a outra, e a gente comparou, e isso foi modificado já, esse cargo que você está falando, que anteriormente era... Sim, não é ensino médio. Então, foi feito algumas mudanças. Tá, mas tem cargo lá de ensino fundamental, completo, ganhando mais que professor, isso já é um completo absurdo. Vamos lá. Gente, eu só queria fazer 2 apontamentos rapidinhos. Primeiro, a pergunta que eu fiz, né, no início da minha fala foi: alguém já teve acesso a esse TAC? O Departamento Jurídico do Sindicato ligou para o Ministério Público e tentamos encontrar esse TAC, e eu não sei se existe, não quiseram nos passar, ou se ele realmente não existe, ou se o governo, de uma forma proposital, colocou numeração errada, mas eu fiz uma pergunta e ninguém me respondeu até agora, se vocês já tiveram acesso a esse TAC. Então, eu acho que a proposição é o seguinte, é que rejeite os projetos por 2 apontamentos. Primeiro, até que se conheça esse TAC, e, segundo, você, Álvaro, como presidente da Comissão de Tomada de Contas, rejeite esse projeto pela falta do orçamento e que se construa, né, uma redação sensata, porque é uma sensatez absurda, justa, que corrija o que precisa ser corrigido, que foi aquele desastre da 2590. Então, tem que rejeitar isso, porque não adianta ficar remendando, porque nós temos servente escolar com esse salário absurdo, nós temos assessor 4 com ensino fundamental incompleto, ganhando R$4.000, né? Nós temos várias pegadinhas na lei. Quem leu a lei sabe disso. Ele quer tirar agora, além da cesta básica, daqui a pouco ele pode tirar a cesta de legume do trabalhador, que é o trabalhador que tem o menor salário. Então, eu acho que a gente tem que rejeitar os projetos de urgência que entram nessa casa pelo prefeito. É uma falta de respeito. E aí nós temos que construir de forma sensata e justa, porque eu não falei em momento algum aqui, eu não estou tratando de legalidade, porque eu não tenho nem competência para isso, eu deixo isso para o Departamento Jurídico do Sindicato. Mas é injusto, é imoral com o trabalhador de Nova Lima, que constrói essa cidade. Então, nós temos que rejeitar e exigir dele, então, dessa casa, que construa um projeto que corrija a retirada de direito do trabalhador, porque isso não é reforma, isso é retirada de direito do trabalhador. Perfeito. Pessoal, 2 últimas perguntas. Alessandra Cássia Nunes. Para todos, gostaria que... O que os vereadores estão fazendo ou tentando fazer para ajudar a classe das serventes escolares, para ajudar a nossa classe? O que já foi colocado, inclusive, aqui pelo Silvânio, foi votado aqui por essa casa a questão do ticket para serventes no valor de R$10. E... aí, respondendo por mim também, lógico que cada um pode se sinta à vontade para responder. Eu acho que eu já até respondi a pergunta, é a questão das ações na justiça. Inclusive, das 43 pessoas, quase metade desse quantitativo é de servente escolar. Eu entrei com a ação para serventes escolares também. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Está respondido? Quem que me perguntou? Não sei. Tá respondido? João Batista. Pergunta... cadê o João? Você já fez ou quer que faça? Perfeito. A Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, é o instrumento normativo utilizado para a definição de funções. Pergunto a Vossa Excelência, para mim que você perguntou, né? Considerando que o anexo do projeto de lei 1737 traz funções burocráticas, funcional e operacional para os cargos em comissão proposto, as comissões se atentarão para este ponto? Com certeza. Só para deixar assim, eu acho que eu consigo responder à Érica e ao João. Como que funciona aqui a prática legislativa? Os projetos eles são tramitados, especificamente, eles tramitam em 3 comissões, e a comissão ela emite o parecer ou como é que fala? Negativo, ou rejeitando ou dando seguimento ao projeto. Por exemplo, eu posso chegar na Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas e emitir um parecer contrário. Eu sou o presidente, Tiago é vice, né, e o Kim é o relator.
Para um parecer ser lido em plenário, tem que ter assinatura de 2 vereadores, né? De um só não adianta. Tendo assinatura de 2, ele pode tramitar na casa. Mas o parecer, se for contrário, mesmo assim o plenário delibera sobre ele. O parecer não tem legitimidade ou competência para barrar o projeto. Ele é deliberado em plenário. Então, necessariamente, depende dos 10, depende do voto dos 10 vereadores. Entendeu? Então, mesmo que a gente atente quanto a essas questões em parecer de comissão, ele vem para plenário para, né, Helene? Para ser discutido aqui. Pode. Ô, João, só nesse caso, eu já recebi quase todo o pessoal do laboratório da UPA, a Gláucia já me mandou isso tudo por escrito, tudo para chamar a atenção, então essa situação já está com a gente, tá? Para a gente ficar atento. Isso. Exato. O pessoal já passou. Nesse caso que você está comentando, o pessoal já passou. Tiago, quer falar, Tiago? Não, é só para ressaltar, porque está falando aqui sempre da Comissão de Tomada de Contas e Orçamento. Mas a primeira comissão que analisa, e a grande maioria que deve saber, é de Constituição e Justiça. Inclusive, está pautado para amanhã, né, amanhã tem reunião extraordinária, um parecer da comissão. Né? Então, se votado o parecer, se for favorável, vai ser votado, aí ele dá andamento para outra comissão, que é a nossa. Provavelmente deve ser a nossa ou de serviços públicos, né, que deve passar nas duas. Só para ressaltar esse trânsito aí. Então, a Comissão de Constituição e Justiça é... Flávio, faz parte, né, Flávio? Não. Coxinha, Wesley e Kim. Infelizmente, os 3 não estão aqui para ouvirem vocês e poderem se convencer, né, para emitir esse parecer. E já está em pauta a leitura desses pareceres amanhã. Infelizmente. Pode. Isso, estou lembrado. De jeito não, tudo que todo mundo me procurou, me encaminhou, está lá na mão de Juninho para a gente já elaborar as emendas, tá? Pessoal, Flávio, quer falar? Gente, é coisa rápida. É só um comentário sobre sua fala, Adriano. Sobre 103 cargos a mais. Sabem por quê? Para distribuir. Eu tenho que falar. É para distribuir com alguns vereadores dessa casa. É pura verdade, para votar contra os senhores e as senhoras. Dão os cargos, eles votam contra. Eu tenho que falar, gente, porque senão eu vou para casa passando mal. Obrigado. Pessoal, todo mundo que se inscreveu teve a oportunidade de se manifestar, até além, né? A gente fez de uma forma muito aqui informal, né? Respeitando mesmo aqui o cerimonial, mas acredito que demos a oportunidade de todos se manifestarem. Nós chegamos ao fim, então, dessa audiência e contem conosco, porque a gente tem obrigação de servir vocês, assim como vocês servem a população de Nova Lima, né? Então, eu quero crer, faço votos para isso, para que a gente consiga
barrar esses projetos aqui na casa e, se Deus quiser, vocês terem um motivo de confraternização e alegria nesse final de ano. Nós estamos ali encerrando já a ata dessa audiência. Quem quiser aguardar para assinar a ata, naturalmente a gente vai disponibilizar para todo mundo depois. Mas quem quiser ficar para assinar, sintam-se à vontade. Agradecemos a todos, servidores, entidades, autoridades que nos honraram com suas presenças. Muito obrigado e, em nome de Deus, declaramos encerrada esta audiência pública.